Eu quero saudar os irmãos, a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria, um privilégio podermos adorar o nosso Deus, cultuar o nosso Deus. E num ambiente tão propício, ouvir o Senhor falar também aos nossos corações. Diante de tudo que tem acontecido nessas últimas 3 semanas, a tal da festa da carne, chamada Carnaval, o Senhor me colocou diante de um texto, já desde a primeira semana, ao ver tudo aquilo acontecendo na rua, coisas assombrosas para a gente que é crente, vergonhosas. Então o Senhor me colocou esse texto no coração. Eu convido que acompanhem comigo 1 João capítulo 5, versos 18 a 21. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, você pode acompanhar conosco, leitura na tela. 1 João, eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos lerão comigo. Eu gostaria que você abrisse o coração, para que o Espírito gravasse dentro do seu coração esses versículos que nós vamos ler agora, para fortalecer a sua fé e para te proteger. 1 João 5, 18 a 21, eu leio a primeira vez, depois os irmãos lerão comigo. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Toda a igreja agora comigo. Sabemos irmãos, uma realidade que João diz há muitos anos atrás, e que nós vemos essa realidade aumentando cada dia mais, é a frase em que ele afirma que esse mundo jaz no maligno. Essa frase ecoou na minha mente esses dias todos. E ao ver também, ao ouvir as notícias na televisão, só tem notícia ruim, o mundo jaz no maligno. Coisas absurdas acontecendo. Nós que somos salvos e conhecemos a palavra, nós sabemos que essas coisas foram já profetizadas e ditas pelo Senhor Jesus, que iriam acontecer nos últimos dias. E coisas piores ainda virão. E esse mundo jaz no maligno por quê? Porque o mundo está no pecado. Porque está separado de Deus. E não está debaixo da escravidão do diabo. Martim Lutero já disse que o homem é como um cavalo. Ele é dominado por quem está montado nele. Ou ele é dominado pelo diabo, que é o príncipe desse mundo, ou ele é dominado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse mundo, queridos, jaz no maligno e tem sido contaminado pelo mal cada vez mais. O mal acontecendo de todas as formas, de todas as maneiras.
Aí você pode dizer, mas pastor, nós estamos perdidos. Não. Porque o diabo não tem poder absoluto sobre o mundo. Quem tem poder sobre o mundo é o nosso Deus. O mundo está nas suas mãos. Ele é soberano em todas as coisas. Como pode, então, a pessoa que jaz no maligno, como ela pode, então, ser liberta do poder de Satanás, do poder do pecado? Somente através do poder do Senhor Jesus Cristo. O Pai Celestial, diz João 3,16, que nos amou de tal maneira que fez o quê? Deu seu único filho. Seu único filho. Então, queridos, esse texto que nós vamos meditar é pautado nesse grande amor de Deus. É pautado nessa grande certeza que Deus, olhando a humanidade toda enferma, Ele providenciou a cura através do seu Filho, Jesus Cristo. E nesses versículos que nós lemos, o apóstolo João nos apresenta 3 verdades seguras para que vivamos nesse mundo que jaz no maligno. Como viver nesse mundo que jaz no maligno? Numa visita ontem à tarde, eu disse que nós não somos desse mundo. Por isso que a gente não gosta dessas coisas. Por isso que a gente tem pavor de determinadas coisas. Por isso que determinadas coisas fazem mal aos nossos ouvidos. Porque esse mundo jaz no maligno. E como o salvo vai viver nesse mundo que jaz no maligno? E João dá 3 verdades aqui, 3 certezas, que a minha oração desse período todo de preparo dessa mensagem tem sido para que isso fique gravado no seu coração, como um servo e como uma serva de Deus. E a primeira verdade que o João diz, ele diz assim: sabemos todo aquilo que é nascido de Deus, que é gerado de Deus. Todo aquele que é nascido e gerado de Deus. O que vai acontecer? Depois eu vou falar o que acontece com todo aquele que é nascido e que é gerado de Deus. Verso 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu, Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Eu achei uma versão bem diferente desse versículo. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu, e o maligno não toca nele. Deus protege aquele que dele nasceu. Por isso o destaque é nessa frase: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Então, queridos, esse versículo reflete ao nosso coração que somos gerados de Deus, que aqueles que tiveram a sua natureza alterada pelo poder do Espírito Santo, sua natureza pecadora alterada pelo poder do Espírito Santo, esses são aqueles que Deus protege de todo mal. Todo aquele que é nascido de Deus, Deus o protege. Veja que coisa maravilhosa. Você pode estar caminhando aí na rua e aparecer uma cena e você falar: Deus me protege, eu sou nascido dele. Então, se eu sou nascido dele, ele promete na palavra que ele vai me proteger. Por quê? Porque ele é o único que pode nos guardar do maligno. Ele tem poder também, amados irmãos, para nos proteger das tentações, das armadilhas do inimigo. A todo instante, diz Pedro, que o inimigo está ao nosso derredor, observando, ouvindo aquilo que a gente está falando, para poder aprontar uma armadilha para a gente poder cair. Mas o poder de Deus é tão grande, queridos, que nenhuma força do mal pode nos atingir. Que coisa maravilhosa. Que segurança traz ao nosso coração. Por isso temos de recorrer
constantemente ao nosso refúgio, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Pai Celestial é o único que pode nos guardar e nos livrar das mãos do maligno. Por isso ele nos buscou através da pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo fez a ação no nosso coração do novo nascimento. E agora então nós somos guardados das mãos do maligno. E por isso buscar sempre. Por isso o Senhor Jesus diz assim: vigiai e orai. Porque a carne é fraca. E se nós não estivermos em vigilância constante, o inimigo vai nos enganar. E Jesus diz assim: já que vocês são protegidos do Pai, então vigie. Vigie para não cair em tentação e não ser envolvido com os males do pecado e as suas consequências. Todo aquele que é gerado por Deus. Esse gerado por Deus, irmão, significa o novo nascimento. Significa aquela ação do Espírito Santo que diz lá em Ezequiel, em que ele tira o nosso coração de pedra cheio de pecado e destrói e coloca em nós um novo coração, coração de carne. Coloca em nós um novo espírito e o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Aqueles que são gerados de Deus. Veja que garantia maravilhosa. Você é gerado de Deus, então você é protegido por Deus. Sabemos, temos certeza, temos convicção de que gerados do Senhor, Ele vai nos livrar, vai nos proteger em meio às tentações. Outra coisa, queridos, que o inimigo não quer, Satanás não quer, é que você cresça espiritualmente. Ele não quer que você acorde pela manhã e a primeira coisa que você vai fazer é uma oração de gratidão a Deus porque você está vivo. Porque você pode abrir os seus olhos. Ele não quer que você faça isso. Ele não quer que você tire um tempo no seu dia tão agitado, a vida em São Paulo é tão agitada, que você tire um tempo para estudar a Bíblia. Porque você vai crescer espiritualmente. Você vai se tornar uma presa mais difícil para ele. Então ele vai dar um jeitinho para que você não tenha tempo de ler a Bíblia. Estudar. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você se reúna com a igreja. Ele sabe que onde o povo de Deus se reúne, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nada disso o inimigo quer que aconteça. Então, por isso, ele está sempre nos rodeando para que não haja em nós crescimento espiritual. Então, essa é a primeira verdade que João nos ensina. Todo aquele que é gerado de Deus, Deus o protege. Você pode agradecer a Deus por isso? Todo aquele que é gerado de Deus, Deus o protege. A segunda verdade que João coloca para a gente, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz debaixo do poder de Satanás. Por isso, queridos, quando a gente vê uma cena desse tipo, a gente tem de orar por aquela pessoa que está envolvida naquela cena. Que ela é escrava. Ela está abraçada pelo diabo. E ela faz aquilo porque ela é uma escrava. Ela não tem condições de escolher. Já está escravizada e tem de obedecer, então, o seu Senhor, que é o príncipe deste mundo. O mundo permanece no poder de Satanás, ou seja, não passou como aquele que foi gerado de Deus, da morte para a vida. Mas permanece no maligno, que é o seu governante, que é abraçado por ele. O Senhor Jesus diz, chegou o momento de ser julgado o príncipe desse mundo. Aliás, de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será
expulso. O príncipe desse mundo, que jaz o maligno, é Satanás. Mas aquele que permanece em Cristo sabe que há uma separação entre o mundo e a igreja. Porque Paulo disse que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa pátria é a pátria celestial. É lá que nós vamos viver eternamente. Não é nesse mundo. Eu tive o privilégio de visitar a senhora que é a membro mais velha da nossa igreja, fez sábado passado 101 anos. E a gente conversou muito sobre isso. Ela falou, pastor, quero que o senhor venha aqui um dia. Eu conheci ontem, não conheci ainda. Tá? A irmã Edith, muitos aqui sabem quem é. Principalmente os mais antigos, né? Ela falou, pastor, quero que o senhor venha aqui passar uma tarde toda comigo, para a gente conversar só nós dois. Porque estava cheia a casa dela, os sobrinhos todos lá, né? Ela falou, gente, quem tem muito a conversar. Eu falei, eu quero ter muito a aprender com a senhora, porque 101 anos não é todo mundo que chega nessa idade, né? E então, irmãos, a gente vê que tem de haver uma separação clara. A gente conversou sobre isso. Ela falou, pastor, eu não sei dessas coisas que acontecem lá fora, porque eu estou isolado aqui dentro do meu apartamento. Eu não tenho televisão, eu não tenho celular, eu não tenho telefone. Eu fico aqui dentro. Eu não estou sabendo o que está acontecendo lá fora. Porque a gente estava falando sobre esse mundo jaz no maligno. Então, há uma separação entre a igreja e o mundo. Você é a igreja de Cristo, você não pode se misturar com o mundo. Fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Tanto quanto a separação entre Deus e o maligno. Então, o nosso verso 18, que nós lemos, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, Deus guarda todo aquele que nasceu dele, outra versão, e o maligno não lhe toca. A palavra maligno aqui, irmãos, é masculino, é Satanás, é o diabo mesmo. E ele não lhe toca. E essa palavra aqui, então, diz que o maligno não pode apoderar-se do Filho de Deus. O maligno não pode apoderar-se, assim como ele tem feito com pessoas que são escravas dele. Mas ele tem esse mundo perverso, maligno, dentro dos seus braços. Uma vez fazendo um trabalho de libertação, eu estava com 3 jovens comigo, 2 deles são pastores hoje, e a hora que a pessoa possessa deu aquele grito horrível e quebrou alguma coisa, eles saíram correndo, os 3 rapazes. Falei, belos companheiros, deixar sozinho. E ficaram de longe olhando. Aí o demônio aproveitou e falou, você não vai correr também não? Você não tem medo de mim? Eu falei, eu não. Por que você não tem medo de mim? Falei, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em mim do que você que está no mundo. E quem está em mim é o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não tenho medo de você. Ele falou, você tem razão. Aqueles seus amigos correram, mas tem um monte de gente do seu lado aí te protegendo. Eu não posso fazer nada contra você. Então, irmãos, veja aí que o maligno não lhe toca. Ele não tem essa autoridade. Ele sabe que maior é aquele que está dentro de nós, que é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E ele respeita. Ele sabe que ele está mexendo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, ele não tem domínio, ele não tem controle sobre aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus o guarda, diz o primeiro texto que nós lemos. 1 Pedro 5,8 diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então essa passagem, irmãos, o apóstolo Pedro diz assim que o diabo está sempre à espreita do salvo. Ao derredor, não ao redor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Então está ao derredor. Mas ele está à espreita. Por quê?
porque ele quer uma oportunidade. Ele não pode saber o que você está pensando, e graças a Deus por isso. Ele não pode ler o seu coração, graças a Deus por isso. Mas ele ouve suas palavras. E ele percebe o seu olhar. Então, se eu falar assim, eu estou com raiva do doutor Henrique, ele fala, vou te dar uma mãozinha então, tá? Você já está com raiva dele mesmo? Então, eu vou colocar vocês dois frente a frente, vou te dar a oportunidade de você tirar essa raiva. Misericórdia, né? Misericórdia. Então, veja, irmãos, que ele está atento. Pedro disse que ele está ao derredor, buscando oportunidade para nos atacar, para fazer o quê? Nos afastar do Pai Celestial. Por isso, queridos, quando a gente peca, a gente fica triste. Porque a gente sabe que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E por isso que imediatamente após pecar, você é tocado pelo Espírito Santo para se arrepender. E ao se arrepender, você vai confessar. E ao confessar, você vai ser perdoado. Na mesma hora. Então esse é o interesse do inimigo, nos afastar do Pai Celestial. No entanto, você tem essa promessa, eu tenho essa promessa, de que o Pai está conosco e nos protege. E o próprio Paulo, ainda Romanos 8, diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é o diabo, não. Não é o príncipe desse mundo, não. Nem um demôniozinho que é secretário dele é que vai atrapalhar a sua vida. Porque você nasceu de Deus, você foi gerado de Deus. Ou você tem a proteção de Deus. E diz o diabo, não lhe toca. Então, queridos, esse versículo vai lembrar a gente de quê? De que nós somos salvos, que devemos estar sempre vigilantes e atentos às artimanhas de Satanás e dos seus auxiliares. Mas também confiantes na proteção do Pai Celestial, porque você nasceu dele. Todo pai, toda mãe protege seu filho mesmo com a sua própria vida, porque é nascido deles, assim o Pai Celestial. Você é nascido dele e ele te protege e ele tem cuidado para com a sua vida. Então, qual é o meu papel? Devemos nos esforçar para viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio temporal, e veio a tempestade, e veio a enchente, e veio a chuva de granizo. Pode até cair uma árvore em cima da casa que não vai fazer mal nenhum. Hoje a moda em São Paulo é a árvore cair em cima, né, das casas, dos carros e por aí. Pode acontecer tudo isso, mas nada vai te atingir. Porque a sua casa está edificada sobre a rocha, que são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos vencer as batalhas espirituais que se apresentarem diante de nós. Porque nós estamos nas mãos de um Deus que nos protege, nas mãos de um Deus que nos guarda. O apóstolo João nos apresenta 3 verdades, vamos recordar. Verdades seguras para que vivamos como salvos nesse mundo que jaz no maligno. Primeira, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus ou gerado de Deus é guardado pelo Pai Celestial e o maligno não lhe toca. Guarda essa verdade no seu coração. E a hora que você sentir qualquer tipo de medo, fala isso com o diabo. Eu sou guardado pelo Pai Celestial e o maligno não me toca. A segunda verdade, sabemos que somos de Deus e estamos protegidos no mundo que jaz no maligno. Você está caminhando lá fora, está indo para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu lazer, mas caminhe seguro, que você está protegido. O Salmo diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. A gente nem faz ideia, queridos, do tanto de livramento que a gente tem durante o dia, que a gente não vê. Você dentro de casa, você corre riscos terríveis. Na rua, muito mais, no seu trabalho,
lá na sua universidade, mas o anjo está ao seu redor para te proteger. E você está protegido, por quê? Porque você foi nascido de Deus, você foi gerado de Deus. Então sabemos que somos dele e estamos protegidos no mundo que jaz no maligno. Terceira e última verdade que João nos ensina, veja que todas as frases têm a palavra sabemos. E sabemos que o Filho de Deus é vindo. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui João está dizendo, nós sabemos quem nós somos, porque o próprio Jesus Cristo nos dá o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque sem Jesus, nós não podemos conhecer a Deus e muito menos vencer o pecado. Então João diz assim, ele é vindo e tem nos dado conhecimento. Vindo e dado. Então são dois verbos que precisam ser usados juntos. O Filho de Deus é vindo e ele tem dado entendimento ou tem dado conhecimento. Então o Evangelho, queridos, tem garantido isso para a gente. Jesus é vindo. E com a vinda dele, ele trouxe conhecimento. A religião cristã muitas vezes é chamada de histórica. Sim, é uma religião histórica. Mas é uma religião também experimental. Porque você tem uma experiência com Deus. Uma experiência de transformação de vida. Uma experiência de mudança de caráter. Uma experiência de libertação de todo tipo de vício. A religião cristã, a religião bíblica é algo experimental. Nós não podemos aceitar qualquer outra coisa que ensinem por aí. Diz também que o Senhor Jesus nos deu entendimento, ou seja, Ele nos dá compreensão espiritual para discernirmos as coisas que são de Deus e as coisas que não são. E João continua dizendo para conhecermos o verdadeiro. O Pai Celestial em oposição aos ídolos. E ele termina dizendo, versículo 21, filhinhos, cuidado com os ídolos. Não se deixe envolver pelos ídolos. E hoje, mais do que nunca, o mundo está cheio de ídolos. Está cheio de pessoas querendo ser idolatradas. E João diz assim, filhinhos, cuidado. Cuidado. Não se envolva com os ídolos. Porque Jesus te dá o conhecimento da verdade. Ele fala sobre o Pai que é verdadeiro e ele, Jesus, é o verdadeiro. O Pai é a eterna, a vida eterna. O Pai é a vida eterna como sua fonte. Quer dizer, qual é a fonte da nossa vida eterna? O Pai Celestial. E como é que o Pai Celestial revelou para a gente a vida eterna? Na manifestação de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, a gente não ia conhecer a vida eterna. A gente não ia ter a vida eterna. Nós estaríamos todos condenados. Portanto, aqui está o mediador da vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ao crermos em Jesus, nós acreditamos no verdadeiro Deus. Acreditando no verdadeiro Deus, nós temos a vida eterna. E isso, então, abre nosso coração para tomarmos cuidado com a idolatria. Porque se nós conhecemos o único Deus verdadeiro, para que outros deuses? Para que perder tempo com outros deuses? Que são falsos, que são enganosos, que são mentirosos. Hebreus capítulo 1, verso 6 diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A expressão, a manifestação exata do ser de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Por isso que você não pode dizer que conhece a Deus se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe ídolo algum, não existe força alguma, não existe regra alguma, não existe costume algum, tradição alguma que nos leve ao Pai. Só Jesus, porque Ele é o caminho. E por isso a idolatria é proibida na nossa vida. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O último versículo que nós lemos aqui, versículo 21. Concluindo a mensagem, queridos, verdades seguras para vivermos no mundo que jaz no maligno. Então, a primeira verdade, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus ou gerado de Deus é guardado pelo Pai Celestial e o maligno não toca. Eu coloquei um aleluia bem grande aqui. Toda vez que eu lembrar disso, falo aleluia. E essa certeza está no meu coração. Eu quero que ela esteja também no seu coração. Essa semana, numa das visitas, uma pessoa perguntou, pastor, o senhor já contou a experiência da onça que cercou o senhor no caminho? O senhor não ficou com medo? Eu falei, não. Não, porque maior é aquele que está dentro de mim do que a onça que está lá fora. E eu estou nas mãos dele. Se chegou a minha hora de eu partir para o céu, a onça vai me morder, vai me matar. Agora, se não chegou, ela vai sair da frente, eu vou passar. E uma das vezes eu estava indo para um culto. Eu ainda brinquei, né? A gente ainda tem até possibilidade de brincar, né? Falei, dona Onça, eu estou indo pregar o evangelho lá do outro lado. Tem um grupo lá me esperando. E não é a senhora que vai me atrapalhar, não. Por isso, me dá licença. Depois de alguns minutos, ela entrou para o mato e eu passei. E fui para lá para dirigir o culto. Então, queridos, são verdades que precisam estar no nosso coração. Para nos dar segurança. Sabemos. João diz, sabemos que aquele que é nascido de Deus, gerado de Deus, é guardado pelo Pai Celestial e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e estamos protegidos em meio a esse mundo que jaz no maligno. Terceira, sabemos que o Filho de Deus é vindo. E com a vinda do Senhor Jesus, Ele nos dá o entendimento para termos convicção de que Ele é verdadeiro e da vida eterna que Ele nos oferece. Que é essa vida cuja fonte é o próprio Pai Celestial. Eu quero encerrar dizendo a você, ao seu coração, se você tem alguma dúvida sobre essas três verdades, você lance fora agora essa dúvida. Coloque essa dúvida diante do altar. Senhor, eu estou com medo. Senhor, coloque agora, fala com o Senhor. Fala com Ele. Troque as suas dúvidas pelas certezas que nós acabamos de estudar nesta manhã e nos é ensinada na palavra de Deus. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Esse é o momento de confronto. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, nos confrontando, porque Ele quer que você saia daqui com o seu coração alicerçado nessas verdades. Você tome posse dessas verdades. Se o inimigo aparecer, você fala, ó, cai fora. Maior que está em mim do que você que está no mundo. Quem está dentro de mim é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não é o príncipe desse mundo. Fale com o Senhor nesse momento. Pai querido, como é bom estudar a Tua Palavra. Mas como é bom saber que Teu Espírito está nos iluminando para entendermos a Tua Palavra. Como é bom, Pai, saber que Teu Espírito está dentro de nós para que guardemos a Tua Palavra. Pai, Teu servo Davi diz, guarda no coração a Tua Palavra para não pecar contra Ti. Pai, que cada irmão, cada irmã que está conosco aqui no santuário ou em seus lares, sabemos que temos irmãos tão distantes que estão
participando conosco no culto nesse momento. Pai, que essas verdades da Tua palavra achem morada em seus corações e tragam eles a segurança de alguém que é gerado do Senhor. Teu servo João diz todo aquele que é gerado de Deus. Pai querido, aqui está uma nação gerada pelo Senhor. Portanto, é uma nação que é protegida contra os ataques do diabo. Mas pela astúcia dele, ó Pai, nós precisamos estar sempre atentos, vigiando e orando, foi o que o Senhor Jesus nos disse, para não cairmos em tentação. Pai, que está uma geração que vive no mundo que jaz no maligno, mas é guardada pelo Senhor. Nós sabemos que ao caminharmos na rua, o Senhor está nos guardando. Ao entrarmos no metrô, o Senhor está nos guardando. Ao entrarmos no coletivo, o Senhor está nos guardando. Ao entrarmos no veículo para dirigir, o Senhor está nos guardando. Sabemos, ó Pai, que isso é realidade. Por isso, coloca isso no coração de cada pessoa que está ouvindo e estudando a palavra do Senhor conosco nesta manhã. E sabemos que o Senhor é verdadeiro. E não deixemos o inimigo colocar diante de nós qualquer tipo de ídolo. E se tem, ó Pai, na vida de alguém aqui algum ídolo, que seja colocado fora agora pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Para que a tua igreja seja edificada pelo poder do Evangelho que transforma vidas. E louvamos, ó Pai, por essa manhã, por esse momento de culto, por cada pessoa que está envolvida conosco nesse culto de adoração ao Senhor. Vai te adorando porque o Senhor nos conduziu de maneira especial através do nosso coral. O Senhor nos conduziu de maneira especial através do nosso grupo de louvor. E o Senhor falou conosco através da tua palavra. Por isso o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te adoramos, Pai, te exaltamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.